Oi, 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 gente, boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje começando mais uma aula cápsula, mas novamente essa proposta da gente poder pegar conceitos da psicanálise, trabalhar de uma forma diretiva, de uma forma mais simplificada. Oi, oi, Camila. Oi, Regiane, de uma forma que dê para todo mundo entender, né? De uma forma mais simples. Hoje, o que a gente vai conversar aqui, que eu pensei em trazer para vocês, partindo daquele lugar, né? Daquela, das sugestões que vocês mandaram para mim há um tempo atrás, é a teoria topográfica, né? Que é a primeira tópica freudiana. O que acontece, né? Por que Freud pensou lá na teoria topográfica? Quando ele estava desenvolvendo a teoria, lá nos primórdios ainda da psicanálise, ele começou a tentar buscar formas de explicar o funcionamento psíquico, né? Então, a teoria topográfica, que é o que a gente chama de primeira tópica, foi o que veio depois da teoria do trauma, né? E o Freud ele vai passando lá por diversas teorias, ele vai reformulando, vai revisando toda a teoria dele na real, né? Não só essa teoria topográfica, toda a obra do Freud ele revisa, volta, tem coisas que ele desfaz, tem coisas que ele refaz. Isso é muito bacana porque ele estava o tempo todo pensando na proposta ali, no dinamismo do que ele estava propondo, né? Então, a teoria topográfica, ela veio na real partindo ali da teoria do trauma. Por quê? O que acontecia, né? O Freud ele partiu daquele lugar onde, no contato com as histéricas, elas falavam sobre um abuso sexual, certo? Então, quando ele começou a perceber que todas as pacientes relatavam esse mesmo abuso sexual sofrido normalmente por um homem mais velho, no geral pelos pais, né? Ele começou a colocar em suspenso, ele começou a duvidar, a questionar se aquilo de fato era algo que tinha acontecido pela quantidade de pessoas que relatavam exatamente uma mesma cena, né? É muito parecida, muito similar. Então, quando ele começa a relativizar a teoria do trauma, que era a teoria que ele utilizava até então, ele abre margem ali, né, para a ideia da realidade psíquica, para a ideia de fantasia inconsciente, né? Então é quando a gente começa a trabalhar a questão de que para se formar um trauma, né, para se desencadear um trauma, não necessariamente a cena traumática ela tenha que ter se passado na realidade factual da pessoa, né? Então ele começa a entender que determinados traumas eles são desencadeados pela, pela, pela realidade psíquica, pelo fato da pessoa pensar, imaginar, se colocar naquela situação psiquicamente, né? O afeto que gera o pensamento, né? O movimento psíquico da situação já é o suficiente para desencadear um trauma equivalente, né? A mesma coisa que se tivesse sido uma cena que tivesse passado na realidade. Gente, só para a gente poder não deixar passar, qualquer dúvida que vocês forem tendo, qualquer coisa que vá surgindo aí, vai deixando aqui nos comentários que no final eu volto aqui para poder dar uma lida e trocar uma ideia com vocês, esclarecer qualquer coisa que tenha ficado solta por aí, tá? Então, continuando, o que acontece, né? Quando ele começa a revisar então essa teoria do trauma, ele dá espaço para a questão da realidade psíquica, da fantasia inconsciente. Então ele começa a entender que o psiquismo, para poder fazer todo esse movimento, ele precisa ter estruturas que ordenem, que organizem todo esse movimento, certo? Como que se forma um trauma, né? Como que o psiquismo tem consciência do que é trauma e do que não é? Então é quando ele começa a buscar uma estruturação mais, digamos, pormenorizada do que se passa ali dentro da gente. E aí, quando ele começa a pensar nisso, então é quando ele chega na primeira tópica, né, que é o que a gente chama de teoria topográfica. Por quê? Ele foi percebendo todo esse movimento que o psiquismo da pessoa fazia, a notar que determinadas situações a pessoa não conseguia se lembrar, mesmo que ela se esforçasse muito, que determinadas situações, com o esforço, ela conseguia se lembrar,
e que determinadas coisas estavam ali à mercê da consciência, né? A pessoa conseguia ter acesso de uma forma direta, de uma forma rápida, sem nenhum entrave. Então é quando ele começa a propor a divisão da mente em 3 lugares, né? Que são a consciência, o inconsciente e o pré-consciente. Então eu vou passar aqui com vocês, pegando os principais pontos que descrevem, né, essas 3 estruturas do psiquismo, e aí depois a gente dá uma contextualizada. Quando a gente pensa ali na consciência, né, a gente vai pensar na estrutura que recebe e que maneja as nossas informações que vêm do mundo externo e que vêm também do mundo interno, né? Então, a consciência, ela parte sempre do critério prazer e desprazer, né? Mas quem faz essa seleção de conteúdos na real é o inconsciente. Então, é curioso porque a gente pensa que o consciente é consciente, mas mesmo o consciente, ele é inconsciente, porque o que rege a consciência é ordenado anteriormente por um movimento inconsciente, né? Então, as funções, né, mais voltadas para cognição, para percepção, funções motoras, né? Elas são funções que se passam pela consciência, né? E que tem um movimento consciente muito mais diretivo, muito mais ordenatório nesse sentido, né? Quando a gente já parte ali para o inconsciente, que seria a segunda parte dessa estrutura do psiquismo, né, se a gente fosse tentar resumir assim, a psicanálise numa palavra só, acho que não tem dúvidas que a palavra seria inconsciente, né? Por quê? É para esse ponto que tudo se orienta dentro da nossa teoria, né? É ali que se apresenta o ponto nodal da questão. Então, quando a gente pensa no inconsciente, a gente está falando da parte que é mais profunda, da parte que é mais arcaica do aparelho psíquico, né? A parte que lida diretamente ali com os nossos desejos, com os nossos afetos, com as nossas fantasias, com as nossas pulsões, né? Porque é dali que tudo isso se origina, né? É do inconsciente que tudo ali se origina. Então, o inconsciente ele funciona como um depósito de representações, né? Que são essas marcas que se mantêm no psiquismo e a partir do qual as nossas experiências, né? Elas se constituem. E o inconsciente ele se constitui por esse conteúdo que não faz parte da consciência, né? Óbvio. E que foi reprimido, então, por, por censuras internas, pelo recalque, né? Por questões ali que o nosso inconsciente julga que não devem que não devem ultrapassar aquele lugar. Então, o inconsciente ele é uma estrutura que está dentro do aparelho psíquico e que age conforme as suas próprias leis, né? Através dos símbolos, né? Através das simbologias que são colocadas. Ele é um lugar atemporal, ele não sustenta uma dualidade, né? Para o inconsciente não existe passado e futuro, não existe sim ou não. Para o inconsciente existe ali o imperativo do desejo dele. E quando a gente já vai ali pro pré-consciente, né? O pré-consciente ele já funciona no estilo de uma peneira, né? Digamos assim, usando uma linguagem mais metafórica, no sentido de que ele barra os conteúdos que podem ou não vir para a consciência, né? E ele tem o papel também de ser um arquivo de registros que podem ser recuperados pelo esforço voluntário ali da pessoa, né? Então, opostamente ao inconsciente, que mesmo que a pessoa sente e psicicamente se esforce para chegar num determinado conteúdo e não consegue, né? A gente vai depois, no decorrer da teoria, a gente vai vendo que existe essa possibilidade através da associação livre, através dos sonhos, enfim. Mas no pré-consciente existe essa possibilidade de você acessar um determinado conteúdo que não está disponível aqui agora, mas que fazendo esforço você consegue chegar nele. Então, de uma forma bem categórica, né, eu quis trazer assim de uma forma bem categórica, bem pontual realmente para vocês, uma pequena distinção entre o inconsciente, o pré-consciente
e a consciência, né? E essa teoria, ela vai sendo reajustada à medida que o tempo vai passando. Porque quando Freud propõe ela, ele entende, ele concebe ela de uma forma muito fechada, sabe? Muito mecânica, assim, consciente, pré-consciente. Então, à medida que o tempo vai passando e que ele vai começando a considerar muito mais a dinâmica psíquica, ele vai percebendo que mesmo que essas estruturas elas existam de formas separadas, elas acabam conversando entre si, elas acabam se auto-influenciando em vários momentos da vida do sujeito. Então, é o momento que a gente vai passar ali depois, né? A gente vai sair da primeira tópica para a segunda tópica, mas eu não vou entrar nisso hoje, isso é papo para um outro momento. Mas essa mudança que ocorre não invalida a primeira tópica. A gente vai continuar entendendo esses três conceitos, só que com a segunda tópica a gente vai avançar e vai reformular algumas coisas, vai rever algumas coisas, vai rever ali a entrada muito mais de um psiquismo que é dinâmico e muito menos estático, né? Então, de estruturas que se auto-influenciam, que se auto-relacionam, assim, por assim dizer. Então, era isso que eu queria passar hoje aqui para vocês. Se vocês gostaram, me falem aí nos comentários, me contem depois. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, qualquer ponto que tenha ficado solto, me chama ali da DM ou pode deixar depois ali no comentário que eu vou deixar a live salva. Eu vou ter o maior prazer em estar trocando ideia com vocês e estar, enfim, ajudando a esclarecer qualquer ponto que tenha ficado. Tá bem, gente? Um beijo para vocês e até a próxima.